Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Rejane, Jaqueline. Vou dar um tempinho para as irmãs poderem me ouvir melhor. Amém? Enquanto a gente aguarda as irmãs irem entrando, eu vou colocar um louvor que tem tudo a ver com a nossa palavra nessa manhã. Com a palavra do Senhor nessa manhã, né? As irmãs me escutam bem? Me dá um okzinho se estão me ouvindo bem, por favor. Tentando me impedir, mas lá em meu coração uma voz me diz que sim. Essa é a minha fé, é a voz de Deus em mim dizendo: Pai, eu sou contigo, sou teu Deus e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou o amanhecer. Bom dia, Vera, Denise, Priscila, sejam bem-vindas, a paz do Senhor, bom dia. Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará. A razão me faz sentir temor, enquanto a fé me leva a crer no impossível. A razão me faz lembrar da dor, enquanto a fé cura as feridas que o mundo causou. Então vou crer, mesmo sem ver, porque fiel é tua palavra, oh meu Deus. Pai, eu sou contigo, sou teu Deus e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou o amanhecer. Mesmo quando o vento soprar, não tenha fúria desse mar. Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará. A razão me faz sentir temor, enquanto a fé me leva a crer no impossível. A razão me faz lembrar da dor, enquanto a fé cura as feridas que o mundo causou. Então vou crer, mesmo sem ver, porque fiel é tua palavra, oh meu Deus. Fiel, tu és fiel, Senhor. Amém. Louvado o nome do Senhor por esse louvor lindo, né? Que fala da fé e da razão. Toma, pode desligar ali e fechar a porta, por favor? Obrigada. Então, irmãs, o nosso tema da palavra de hoje,
Algumas irmãs sabem que eu tô bem resfriada, mas feliz porque o Senhor tem sido fiel e a palavra que Ele falou ao meu coração é essa, fé. Oi, tia, paz do Senhor. Irmã Dilma, seja bem-vinda. Genilza. É a fé. O que move, né? O coração de Deus, o que agrada o coração do Pai é a fé. E nós vamos falar sobre isso nessa manhã, né? Sobre a fé. Na verdade, a confiança que a gente tem com o Senhor é uma visão de fé e de confiança. Eu vou ler 2 versículos como base e durante a ministração eu vou dar algumas outras referências. As irmãs, se quiserem anotar. Se estiverem me ouvindo mal, eu falo um pouco mais alto, tá bom? Mas se estiverem com um som bom, qualquer coisa me dá um joinha para mim saber que a minha voz tá num tom legal, tá dando para as irmãs ouvirem. A primeira referência fica em Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a outra está em Marcos 11:23, que diz: Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Nós falamos de fé, nós pregamos fé, vivemos diariamente pela fé, mas quando nos deparamos com uma situação ou outra na nossa vida, nós não conseguimos, de fato, ter uma fé na totalidade. A gente não consegue exercer a fé do tamanho que ela realmente deveria ser exercida. Então, tem algumas coisas aqui anotadas que eu vou dividir com as irmãs. A fé, eu digo assim, num total de todas as áreas da nossa vida, casamento, dificuldades financeiras, no trabalho, na nossa vida secular e na nossa vida espiritual, a gente fica muito preocupado com as coisas, né? Porque a gente olha mais com a razão, a gente olha mais as circunstâncias, mas o Senhor manda a gente focar nele, o Senhor manda a gente ficar ligado nele e colocar a fé não nas circunstâncias, mas nele a todo tempo. Então, eu digo assim agora no casamento, né? Para que os nossos casamentos estejam de acordo com o plano de Deus, a gente deve começar a ver as coisas tal como Ele as vê. Geralmente estamos longe de sermos aquilo que Deus quer, né? A gente tenta buscar, mas a gente sempre está bem longe do que Deus deseja que a gente esteja. Apesar de buscarmos como eu falei, numa totalidade, nos entregarmos numa totalidade, nós nunca alcançaremos a perfeição, porque perfeito só o Senhor, mas nós nunca conseguiríamos chegar a ser aquilo que realmente Deus quer que a gente seja. A fé é o que nos sustenta enquanto Deus completa as mudanças. Deus, quando Ele faz as coisas, Ele precisa que a gente olhe para Ele numa visão de fé que Ele tem desejo de ver. Um exemplo. Eu tô com uma situação muito difícil no meu casamento. Um exemplo. Uma situação assim que aos meus olhos não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas enquanto Deus está completando todas as mudanças que Ele está fazendo, não só no meu casamento, todas as áreas da nossa vida, nós precisamos exercer essa fé e sermos sustentados pela fé. Eu vou explicar a definição do que é fé. A concordância de Strong define fé como certeza, convicção, persuasão ou confiança em Deus. Como eu falei em Hebreus 11:1,
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu espero aquilo. Eu espero o meu milagre, eu espero a minha bênção, eu espero a minha vitória. Mas eu preciso acreditar sem ver. Não é verdade? Eu não preciso ver para crer, porque se eu confio em Deus, eu não o vejo, eu o sinto ou não o vejo, eu acredito, significa que eu tenho fé de que Deus existe. Então, se Deus existe e eu acredito que Ele pode todas as coisas, eu também acredito que se eu pela fé confiar nas coisas que Ele tem para minha vida, vão acontecer. Amém? 2 componentes de fé. Lá em Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Crer com o coração e confessar com a boca. A fé ela é ativada pela nossa voz. Se nós confessarmos pela fé, nós cremos que vai acontecer. Por isso que o Senhor nos diz que devemos declarar a palavra, porque a palavra ela tem poder. Se a palavra tem poder e nós declaramos com a nossa boca por meio da fé, nós cremos que haverá resultados daquilo que declaramos. A sequência de fé em operação, nós devemos crer primeiro e depois falar. Se a gente quer falar sobre o que acreditamos e sobre o que confiamos, precisamos primeiro acreditar naquilo que estamos falando. Não é verdade? Depois a gente falar. Eu criei, por isso é que eu falei. Lá em 2 Coríntios 4:13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Então, se nós cremos, nós falamos naquilo que cremos. Amém? Seguindo. Há uma diferença entre fé e apenas citar a palavra sem crer no coração. A repetição constante pode ter como base o medo e não a fé. Às vezes, essas constantes citações da palavra são apenas uma tentativa de convencer os outros e não a si mesmo da verdade de Deus na situação. Às vezes, a gente quer ficar repetindo muitas coisas, confia, acredita, mas no nosso coração a gente realmente não confia. Um exemplo, se chega um casal para mim, não só em questão de aconselhamento, mas expondo a situação de que não tem mais esperança no casamento e que não tem mais jeito. E a gente fica assim, não, você tem que confiar, acredita em Deus, Ele pode mudar todas as coisas, Ele pode transformar os corações, Ele pode moldar o caráter. Nós não falamos desse jeito? Só que às vezes, com os nossos olhos humanos, carnais, a gente olha para aquela situação e fala assim, ai, pai, será que tem jeito mesmo? Será que com os meus olhos eu vou conseguir enxergar o que essa irmã está vendo? Se é verdade que o Senhor pode transformar mesmo? Porque do jeito que tá, parece que não tem mais jeito. E aí? Quando a gente se depara com essa situação, né? Eu, particularmente, já me deparei com diversas dessas situações. De que aos meus olhos não tem mais jeito. Só que Deus manda a gente olhar com os olhos espirituais e entender que Ele faz as coisas de uma maneira contrária do que nós pensamos. Nós andamos para frente e quando nós olhamos, Deus está vindo ao contrário, porque a forma dele de trabalhar é diferente da nossa. Então, a gente às vezes não entende o mover e o que Deus está fazendo. Então, ele diz que por meio da fé, nós devemos acreditar e confiar que ele faz sim, que ele tem poder para transformar o que aos nossos olhos é impossível, que aos nossos olhos não tem mais jeito, mas se pela fé acreditarmos, ele pode sim, ele faz. Tem uma dinâmica que eu estava olhando, eu achei muito interessante,
que é sobre a batata e sobre o pó de café. E eu quero dividir isso com as irmãs. No final da ministração, eu vou fazer uma outra dinâmica. E ele diz que quando a gente coloca a batata, que é bem dura, né? A batata ela é bem dura. Quando a gente coloca ela na água fervendo, ela amolece. O que isso significa? Que existem 2 tipos de cristãos. O cristão batata e o cristão pó de café. O cristão batata, quando ele entra na água fervendo, quando ele está vivendo no meio de uma confusão, de uma turbulência muito grande, ele amolece. Ele não consegue ficar firme. Ele não consegue superar aquilo ali porque ele não tem fé. Ele acha que tem fé, mas ele não consegue exercitar essa fé. Então, o que acontece? Ele amolece, ele esfria depois que ele sai da água fervendo, ele esfria, ele não volta mais do mesmo jeito que ele estava antes. Ele fica mole, ele não endurece de novo. Agora, o crente pó de café, ele consegue transformar aquilo que está à tua volta. Quando a água ferve e ela passa pelo pó de café, ele transforma aquilo ali. Ele transforma num aroma bem, assim, agradável. Ele consegue fazer daquela situação uma transformação que vai se tornar perfeita para você saborear, não é verdade? Então, eu entendo que há 2 tipos de cristãos. O cristão que não consegue suportar quando vem uma dificuldade porque ele não está conseguindo naquele momento exercitar a fé dele, e o cristão pó de café, que é aquele que já está guardado, aquele que já está firmado, e aquele que quando vem uma situação, ele consegue transformar aquilo por meio da tua fé, para fazer com que aquilo se torne uma circunstância maravilhosa e ele consiga viver no meio daquela situação difícil um momento prazeroso, um momento de aprendizado, um momento de crescimento no Senhor. Seguindo aqui, a visão. A fé, ela requer uma visão. Para poder vencer, temos que ver as coisas como Deus as vê. Nós temos visto as coisas com os olhos de Deus? Será que Deus ele tem enxergado as coisas e a gente tem visto pela mesma forma? Nós temos conseguido ter essa visão? Não havendo profecia, que é a visão, o povo se corrompe. O povo perece. Lá em Provérbios 28:18 ele diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É muito difícil às vezes a gente ler aquilo que nos confronta, aquilo que nos faz crescer. Mas nós devemos conhecer as promessas de Deus para que a fé que produz vida se manifeste. Ter visão produz vida. Você tem visão? Eu me faço essa pergunta hoje, Ingrid, você tem visão? Deus tem uma visão de fé para cada pessoa e para cada situação. Ele está esperando que nos alinhemos com a sua vontade e concordemos com a sua visão. Quando concordamos com o que Deus é a sua palavra, fazemos cumprir a sua vontade aqui na terra. Nós estamos alinhados com a vontade de Deus? Nós estamos tendo a visão que Ele gostaria que tivéssemos, porque Ele diz aqui que se concordamos com Ele, com a sua palavra, fazemos cumprir a vontade dele aqui na terra. Se você deseja que a vontade do Senhor se cumpra na tua vida, você precisa ter fé e concordar, entrar em concordância com o que Deus quer fazer. E aí? Porque eu sempre digo que Deus ele tem poder para fazer, mas tem coisas que dependem de nós, do nosso posicionamento, da nossa busca, da nossa fé acima de tudo. Então Deus pode realmente todas as coisas nas nossas vidas, mas será que estamos de acordo para recebermos tudo que desejamos da parte do Senhor? Será que a nossa fé ela está em tamanha grandeza a ponto de recebermos tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para mim, para a tua vida? O diabo, ele deseja destruir cada pessoa, todas as situações. Então, aqui diz, concordar com as circunstâncias, o que pode ser visto com os olhos naturais, é concordar com o inimigo.
quando elas são contrárias à vontade de Deus. A dúvida e a incredulidade são manifestações de fé nas mentiras de Satanás. Então, se a gente olha para as circunstâncias e acredita nelas, significa que a gente acredita no inimigo. De que a gente não tem fé de que Deus pode operar. Não é verdade? Se ele manda a gente crer sem ver, por que eu vou acreditar naquilo que eu estou vendo? Aquilo que eu estou vendo é o diabo que me mostra. As coisas que eu não vejo, que são boas para a minha vida, quem faz é o Senhor. E eu preciso acreditar nisso. Eu preciso tomar posse de que eu preciso crer sem ver. De que eu preciso confiar que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu preciso ter fé de que o melhor Deus está preparando. E que aquela circunstância que está à minha volta, que eu estou vendo, são circunstâncias que o diabo tem feito eu confiar, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Como que a gente precisa, como que a gente faz para obter uma visão divina? E eu vou dividir com as irmãs. Busca ao Senhor com relação à pessoa ou com a situação e peça-lhe a sua visão. Não é uma busca egoísta e manipuladora, não é. Senhor, faça com que elas sejam como eu quero que sejam. Não é assim. Senhor, você precisa fazer que essa pessoa mude porque eu quero que seja assim. Não é desse jeito. Porque Deus, como eu falei, Ele sabe o melhor para a minha vida e para a tua vida. Então Ele vai fazer do jeito dele, porque o jeito dele é melhor. É muito melhor do que pedimos ou que pensamos ou que esperamos. Nós precisamos entender que nós não podemos mudar as pessoas dessa forma. Deus diz aqui, não é uma busca egoísta e manipuladora, não é, Senhor, faça com que elas sejam como eu quero que elas sejam. Faça conforme a sua vontade e o seu querer na minha vida e na vida da pessoa que eu desejo que mude ou que tenha uma melhora na sua presença. Quando a gente obtém uma visão de Deus, nós começamos a ver as situações e as pessoas como Deus as vê. Aqui diz assim, isso está escrito em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a palavra de Deus, que é verdadeira, que é fiel, nos declara que os pensamentos e tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas são maiores do que os nossos pensamentos, de que tudo aquilo que nós pensamos que é o melhor. Para Ele, Ele sabe o melhor. Eu acho que interrompeu o vídeo, né? Parece que interrompeu, mas eu vou continuar aqui e em nome de Jesus vai retomar a internet. Outro versículo que se encontra em 2 Coríntios 4,18, parte A, diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem. Então as coisas vão completando umas outras, né? Não precisa tanta explicação. O Senhor, Ele tem já nos dito em diversas formas de que Ele tem e Ele pode fazer. Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Então, se nós olharmos para Ele e olharmos para as outras pessoas com os olhos dele, com a visão do Senhor, nós enxergaremos que os caminhos dele são realmente muito maiores do que o que nós pensamos. E se faltar fé para crer em Deus, como que nós faremos? Citar a palavra renova a nossa mente. Então, a gente fala, às vezes, os versículos em voz alta, relacionados àquele assunto que a gente precisa naquele momento. Então, como eu falei, se declararmos a palavra, como a palavra tem poder, por meio da fé, nós acreditamos que acontecerá. Então, aqui diz, fale em voz alta, versículos específicos relacionados ao assunto. Por exemplo, a saúde. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades,
as suas enfermidades. Salmos 103:3. Outro exemplo. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Isso não é repetição mecânica da palavra. Você precisa citar a palavra, declarar a palavra. Estamos citando a palavra para edificar a nossa fé. Certa vez, o meu pastor perguntou assim para mim, durante um período que eu estava vivendo, ele falou assim para mim: filha, você tem lido a Bíblia? Você tem lido a palavra? E eu falei a verdade. Falei: não, pastor, sinceramente eu não tenho lido. E ele disse para mim assim: então leia, porque a sua esperança está na palavra do Senhor. E eu tomei posse dessa palavra para a minha vida, porque se eu não exercito a palavra, se eu não leio, se eu não busco, como é que eu vou confiar nas promessas de Deus para a minha vida? Como eu posso ter fé se eu não busco conhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a tua vida? Então eu preciso exercitar, eu preciso estar citando a palavra, porque isso edifica a minha fé. Essa repetição ainda não é fé, e sim uma renovação da nossa mente. E sim, a fé ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, onde está escrito em Romanos 10:17. Quando a nossa mente é renovada pela verdade, ela faz com que a palavra caia no coração, tornando-se fé. Então, se eu prego, se eu escuto a palavra, se eu exercito, se minha mente é renovada pela verdade, que é a palavra, que é a verdade, isso vai cair em meu coração, em solos férteis, e isso vai se tornar fé. Isso é fé. Então, lá em Romanos 12:2 diz assim, uma pequena parte, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? O versículo todo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Quando a Escritura se torna real para nós, começamos a crer que Deus deseja que sejamos curados. Podemos então proclamar a palavra de fé. Um outro versículo que eu achei assim, muito lindo, que a gente precisa descansar, não é verdade? Não basta só pregar de fé, falar que confia, sem que a gente descanse, porque uma coisa leva a outra. Automaticamente nós, quando cremos, nós conseguimos descansar. Tá travando, né? Mas vai parar de travar, em nome de Jesus, Neide. Nós cremos que precisamos descansar. A fé ela deve descansar em Deus e a nossa própria habilidade. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o poder de Deus e não a fórmula que faz a fé funcionar. Então, o poder de Deus é que faz a fé que nós temos nele transformar qualquer situação que a gente possa estar vivendo ou que nós já vivemos e hoje podemos declarar que o Senhor transformou. E eu digo, sempre falo, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e sempre vai ser, ele não vai mudar. O que muda somos eu e você. E ou a gente muda para melhor ou a gente estaciona, depende de mim e de você. Se nós desejamos crescer no Senhor, nós precisamos ter fé de que Ele pode nos conduzir a um crescimento. Como eu falei, a gente precisa confessar como realidade na esfera naquilo que o Senhor tem mostrado na palavra, as promessas de Deus pelos olhos da fé. Mais à frente eu anotei o que é a realidade, né? O que é a realidade na nossa vida? Quando Deus revela a sua vontade, devemos manter nossos olhos fixos na realidade da palavra e não nas circunstâncias naturais. Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, como falei lá no início, mas a convicção de fatos que não se veem. Isto pode ser difícil porque nós temos sido treinados incorretamente pelo mundo. Fomos ensinados o que é real deve influenciar nos sentidos e manifestar-se primeiro no campo natural. Caminhamos assim na vaidade dos nossos próprios pensamentos, como diz em Efésios 4:17. Nós temos que aprender que a realidade verdadeira se vê e se manifesta no espírito antes de se manifestar no plano natural. Em Romanos 4:19-21.
Então, se nós somos ensinados e influenciados que primeiro precisa ser manifestado no céu através da nossa fé, para depois vir para o nosso campo, né? Para o nosso mundo físico. Se nós cremos primeiro no mundo físico e não no mundo espiritual, as coisas não vão acontecer. Não vão. E mãe Ingrid, por que as coisas demoram a acontecer na minha vida? Precisamos exercitar a nossa fé, porque a fé, ela agrada o coração de Deus. Temos que aprender que a realidade verdadeira, como eu falei, ela se vê e se manifesta no espírito antes de se manifestar no plano natural. Para que possamos crer por mudanças em nosso cônjuge, ou nosso casamento, ou nos nossos filhos, ou na situação que vivemos, devemos crer que Deus diz a respeito deles, não importando o que as circunstâncias estejam dizendo. Se Deus diz para mim que o meu esposo é abençoado, ele é abençoado. Se o meu esposo diz que o meu filho que saiu de casa, que está no meio das drogas, que está se alcoolizando, que está no mundo, não tem mais jeito, Deus me diz que ele tem jeito sim. As circunstâncias podem dizer que não, mas Deus diz que tem. E aí, aonde está afirmada a nossa fé? Nas circunstâncias ou em Deus? Eu volto a repetir. Porque o Deus diz aqui para nós, devemos crer no que Deus diz a respeito deles. Se o nosso filho foi entregue ao Senhor como bênção, como herança, ele é bênção, ele é herança do Senhor, devemos tomar posse disso. Uma vez que foi bênção, jamais será maldição. Se aquilo é bênção na tua vida, vai ser bênção sempre, não vai ser maldição nunca. O seu filho, o seu casamento, a sua vida são bênçãos. Então, nós precisamos acreditar naquilo que Deus falou sobre cada um deles. Tomar posse sobre o que Deus vê sobre a vida deles. Sobre o que Deus vê sobre a sua vida. E não sobre as circunstâncias e sobre o que o mundo diz sobre a vida dessas pessoas. Sobre a tua vida, sobre a vida das pessoas que você ama. Sobre a vida das pessoas que você, pela fé, acredita que pode mudar. Aí nós vamos entrar no poder e na importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua vontade, é a visão de fé que Deus tem para a nossa vida. Concordar com a palavra de Deus e declará-la faz com que a vontade de Deus se realize na terra. Aqui diz assim: assim como nós nos surpreenderíamos se nossos filhos começassem a falar uma língua que não os ensinamos, nosso Pai se entristece quando expressamos dúvidas e incredulidade. Olha que tremendo. Na verdade, eu vou repetir esse pedacinho, ó. Assim como nós, eu e você, nos surpreenderíamos se os nossos filhos falassem uma língua que nós não os ensinamos, nosso Pai também se entristece quando nos expressamos com dúvida e incredulidade. Se nós temos dúvidas da palavra dele, se nós temos dúvida do poder dele, ele se entristece. Imagina você se nossos filhos, né? Eu tenho um filho pequeno, volta do colégio, às vezes com muita informação, né? Com muita coisa nova. E às vezes nós nos deparamos com algumas situações que fala, meu Deus, por que você está falando assim? O que é isso que você está dizendo? Eu nunca falei isso para você, isso é errado. E você se entristece às vezes com uma palavra ou com alguma coisa que está acontecendo, que está falando. E com o nosso Deus não é diferente. Quando ele vê a gente com algumas situações que procuramos, né, que não é da vontade dele, ou com alguma linguagem que desagrada o coração, ele se entristece porque ele não nos ensina isso. Ele nos ensina a termos uma vida reta, digna, íntegra na palavra dele. Então, que venhamos tomar muito cuidado com o que falamos, porque nós devemos falar apenas o que Deus nos ensina. Devemos confiar e acreditar apenas no que ele nos ensina e não com aquilo que o inimigo sussurra no nosso ouvido para que acreditemos.
Vamos lá. A confiança, ela é parceira da fé. Eu vou fazer algumas definições de confiança. No dicionário, depender da integridade, justiça de uma pessoa ou de alguma qualidade ou atributo de algo, acreditar. Confiança no homem. Às vezes, é quase impossível nós confiarmos. Não é verdade? Elas ferem, confiar nas pessoas, eu digo, porque elas nos ferem, elas nos desapontam, elas nos machucam. Muitas vezes o nosso cônjuge, nossos pais ou filhos, eles é quem tem feito isso conosco mais que as outras pessoas, porque eles estão num convívio mais próximo de nós, né? E com isso, tem. Só que a confiança, ela se perde por causa de algumas situações que a gente vive. Um exemplo, no casamento, quando o casamento começa, as pessoas começam um casamento com uma confiança muito grande. Confiam muito no outro, mas ela pode ser perdida com o passar dos anos com diversas situações. Com a mentira, com o adultério, com o abuso, com o abandono, com várias situações. Quando a confiança se vai, há ciúmes, há dúvidas, há medo, há suspeitas. Lá em Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A confiança do homem sempre traz desapontamentos. Jeremias 15,5 nos diz isso. Porque ele diz que maldito o homem que confia no homem. Só existe uma maneira de restaurar uma confiança no casamento, a confiança em outra pessoa, né? Do seu convívio, ou pessoas que você ama, que está ali ao seu lado o tempo todo. Quando a confiança está perdida ou desgastada, você deve colocar sua confiança em pessoa. Perdoe o pecado e os desapontamentos que causaram a quebra da confiança. Confie em Deus para mudar as circunstâncias. Vamos lá. Primeiro, Ele é maior que qualquer problema e é capaz de mudar os nossos corações. Já começa por aí. Segundo, Ele nunca falha. Terceiro, Ele está trabalhando naquilo que nos preocupa e Ele completará essa obra. Confiar em Deus. 4. Para confiar em Deus para efetuar mudanças tira a pressão de ambos. A confiança, naturalmente falando, é impossível se a outra pessoa não for digna de confiança. É muito forte isso, irmãos. Jesus, ele pode transformar e restaurar a confiança em nosso coração, mesmo antes do outro ser digno de confiança, porque confiamos em Deus pelos atos e não em nós mesmos. Às vezes a gente bota a confiança muito, mas eu posso fazer algo para mudar aquela pessoa, eu posso. Sim, você pode fazer coisas para agradar, nunca, porque só quem tem poder para mudar é o Senhor. E se nós não confiarmos que Ele, antes de qualquer coisa, pode mudar, de que vale a nossa fé? Não é verdade? Nós precisamos ter fé de que Ele pode. Se a gente declara que tem fé e não acredita que pode, é a mesma coisa de não ter fé. Não é verdade? Nós cremos na visão de Deus para é mais real do que as circunstâncias que estamos vendo. Se nós sabemos que os planos de Deus são planos de paz, planos de bênçãos para as nossas vidas. E se nós olhamos para aquela situação e nós não conseguimos acreditar e olhamos para as circunstâncias e só acreditamos no que estamos vendo, significa que de nada vale, né? Duas situações que eu marquei, 2 versículos que eu marquei, que eu acho que é muito interessante a gente ressaltar, que é Isaías 55:11, que diz: declare a palavra de Deus a favor do seu cônjuge.
E o segundo é creia naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu cônjuge. Por que eu estou dizendo mais em questão do seu cônjuge? Porque é a pessoa que está do seu lado a todo tempo. Aqueles que são casados têm o seu cônjuge a todo tempo do teu lado. Então, a tendência de te ferir maior é aquela pessoa que está a maior parte do tempo do teu lado. Não é assim? Lá em Marcos 11, 24, ele diz que declarar a palavra de Deus muda as circunstâncias. Você acredita que se você declarar a palavra de Deus, ele pode mudar completamente a tua vida? Completamente a circunstância que você está vivendo? Você tem fé nisso? Você acredita nisso? Qual a proporção da tua fé? Qual o tamanho dela? Até onde você acredita que Deus pode, que Deus faz? E aí? Diz pra mim aí, interage comigo aí na live. Pode falar aí que eu vou ver, vou ler. Até onde vai a tua fé? Me lembra, Deus me traz à memória a passagem onde Jairo foi ao encontro de Deus pedir socorro porque a sua filha estava morta. Para nós está morto, mas para Deus está vivo. Para Deus aquilo é só crescimento, para Deus aquilo é só aprendizado. Para Deus aquilo é só acredite em mim, confie em mim, tenha fé em mim e não nas circunstâncias. Porque Deus ele é fiel para cumprir a palavra dele na nossa vida. Em Romanos 10, 11 diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você crê, Deus pode até demorar, mas ele vai fazer. Porque você é fiel, você é filho de Deus e não vai ser confundido, diz a palavra do Senhor. Confie que Deus fará cumprir a palavra dele em tua vida, no teu casamento, nos teus filhos, no teu trabalho, na tua faculdade, onde você estiver. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para mim e para a tua vida. Eu achei muito legal, falei no início da live, volto a repetir, eu vou fazer uma dinâmica com as irmãs agora no final. Que nós somos como eu falei, como a batata e o pó de café, né? Precisamos identificar quem nós somos, mas nós somos cristãos e somos humanos e nós temos problemas, todos nós temos. Mas o legal de tudo isso, o mais interessante é qual o nosso posicionamento diante dos problemas. Qual o nosso posicionamento diante da situação? É o que é mais interessante na palavra nessa manhã. Claro que nós pregamos sobre fé, nós pregamos sobre visão de fé e confiança. Mas qual é o nosso posicionamento diante daquele momento que precisamos exercitar a nossa fé? É isso que eu quero abordar nessa manhã. Jairo não é o que eu abordei, mas Deus me levou a essa passagem, então eu volto a falar. Jairo, ele precisou ter fé que Deus poderia. Uma irmã, eu não lembro, uma das irmãs pregou na live, me perdoa que no momento eu não me recordo, que são tantas lives abençoadas. Em uma das lives as irmãs falaram exatamente assim: imagina Jairo desesperado, com a filha dele morta, e com aquele monte de gente em volta, oprimindo, espremendo Jesus, precisando de socorro, precisando de milagre. Quantos nós não precisamos? E para nós o nosso problema é sempre maior do que o do outro. Não é assim? Não é sempre maior do que o do outro? Mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. Deus se importa com todos do mesmo jeito. O seu problema pode ser maior para você, mas para Deus o seu problema é do mesmo tamanho que o meu. E Ele vai resolver no tempo que Ele achar melhor, no tempo que Ele achar que tem que fazer. E eu lembro que a irmã falou exatamente assim: imagina o desespero dele, sabendo que a filha está morta, e Deus ainda, durante aquele tempo, fez outros milagres ainda. Se as irmãs olharem na passagem, teve a mulher do fluxo de sangue, teve várias outras coisas que aconteceu durante todo o caminho até Jesus ir curar, né, a filha de Jairo.
E Deus manda Jairo apenas confiar. E todas as irmãs conhecem, né, a passagem onde a filha dele se levantou porque ela não morreu. Aquilo ali não era uma morte, era vida. Era vida, mas não só vida física, era vida para Jairo, espiritual, para que ele acordasse para a vida espiritual que ele precisava ter com Deus. Então eu repito, em que nós estamos firmando a nossa fé? No Senhor ou nas circunstâncias? Qual é o nosso posicionamento diante do que nós estamos passando no dia de hoje? Algumas irmãs sabem que eu estou em casa, fui afastada dos meus trabalho secular e algumas outras coisas também, porque eu estou muito resfriada e com um princípio de pneumonia. Mas eu estou aqui, como as irmãs sabem, fazendo a vontade do Senhor, porque é melhor para mim do que para as irmãs. Porque eu recebo muito mais do que as irmãs estão recebendo. Eu entendo que pela fé não é uma moeda de troca, me entendam bem. Deus não faz porque eu faço. E eu não faço porque Deus vai fazer. Eu faço porque eu já sou abençoada. E por eu ser abençoada, eu abençoo. Eu não vou abençoar porque eu quero ser abençoada. É por eu ser abençoada que eu abençoo. Meu pastor sempre me ensina isso. Então, eu me sinto abençoada por estar aqui falando com as irmãs nessa manhã. E essa dinâmica que eu vou fazer, eu quero fazer logo agora, porque eu quero falar um pouquinho, algumas coisas, depois que eu terminar de fazer essa dinâmica com as irmãs. Eu separei aqui, eu vou abaixar para as irmãs conseguirem ver melhor, tá bom? Eu peguei um prato, estão conseguindo ver bem? Um prato, e eu vou pôr um pouquinho de água dentro desse prato. Conseguem ver bem a água? Deixa eu abaixar um pouquinho. Estão conseguindo ver bem a água dentro do prato? Então, vamos lá. Deixa eu apoiar aqui na minha Bíblia. Vai ficar um pouquinho maior. Vamos lá. Dentro desse prato, eu coloquei água. Abre aqui pra mim, por favor. Olha ali o que você fez ali, amor. Então, aqui tá o prato. A água. Dentro dessa água, estão vendo? Dentro dessa água, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Nós vamos entender que esse orégano são os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que está fazendo a gente se afastar do Senhor, as circunstâncias, essa que a gente olha e fala, não tem mais jeito. Não é assim que a gente fala? Não tem mais jeito? Mas aquela pergunta de novo, a sua fé, ela está firmada no Senhor ou ela está firmada nas circunstâncias? Será que se vier uma circunstância você vai ser abalado e você vai desistir? Ou você vai parar? Ou você vai seguir em frente? Como Deus manda, olha para o alto que é de onde vem o seu socorro. Eu vou botar um pouquinho de detergente na minha mão. Deixa eu ajeitar para você. E eu vou entender que o meu dedo sou eu. Presta bem atenção, irmãs, nessa dinâmica. O orégano são as circunstâncias e os nossos problemas que não tem mais jeito. E o nosso dedo, esse dedinho aqui, sou eu. O detergente é a unção que Deus colocou sobre a mim e sobre a tua vida. Então, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, sobre você. Nós podemos afastar tudo aquilo que está nos distanciando da presença do Senhor, amém? E quando eu coloco meu dedo no meio daquela situação, e eu clamo, e eu oro, e eu confio, sabe o que acontece?
Olha, eles se afastam. Dá pra ver que tá tudo na borda do prato? Os problemas são obrigados a se afastar de mim, porque eu sou abençoada, porque Deus derramou sobre mim, sobre você, uma unção que ninguém pode tirar, só Ele. Então, irmãs, que nós possamos aprender nessa manhã a confiar e acreditar que o Senhor tem o melhor para minha e para a tua vida. Nós não podemos confiar. Só um momento. Nós não podemos confiar naquilo que o diabo quer que a gente acredite que não tem mais jeito, porque você é abençoada, você é abençoado. E se uma vez for abençoado, jamais será abençoado. Como eu falei um pouco antes, se é bênção na tua vida, é bênção sempre. Nunca vai ser maldição. Nunca vai ser maldição. Uma vez que bênção é bênção. Amém? Tem um louvor que eu gosto muito. Eu não tô podendo cantar por causa da garganta. Mas eu quero dividir com as irmãs. Que é um louvor que fala exatamente sobre a fé também. Meu celular tá bem descarregado, mas eu acredito que dá tempo da gente ouvir nesse louvor. Eu volto a dizer, quando Deus pediu o filho de Abraão, Isaac, Abraão ele deu por meio da fé, mas você acha que ele não sofreu? Aí eu quero ligar uma coisa na outra. Deus, ele sabe o que vai acontecer lá na frente na tua vida, sabe por quê? Porque antes dele pedir o filho de Abraão, ele sabia que lá na frente ele entregaria o dele por amor a mim e a tua vida. Ele queria saber se Abraão, por meio da fé, faria o mesmo. E Abraão entregou seu filho e Deus, ele, como todos conhecem a passagem, livrou, né, e colocou um animal no lugar, né, dizendo melhor assim, para que esse sacrifício tivesse acontecido. Mas o sacrifício maior Deus fez por mim, pela tua vida, entregando o filho dele. Então isso eu entendo que Deus, desde lá no princípio, pedindo a Abraão, por amor, por fé e confiança, Abraão entregou, né, o seu filho. E ele entendeu e fala exatamente o que nós estamos falando, esse louvor, que é sobre a fé e a razão. Nós estamos firmados na fé a partir de hoje, porque nós tomamos posse dessa palavra que o Senhor dividiu para nós nessa manhã, que por meio da fé Ele nos livrará, que por meio da fé Ele entregou seu Filho por mim e por você. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor com esse louvor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvir o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Vamos adorar o Senhor, irmãos, com esse louvor. O Pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração.
Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem não é opção, que a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, que a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, o filho entregar, seu Isaac deitar-se sobre as pedras no altar. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração tremer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, o filho entregar, seu Isaac deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizem não é opção, a fé que pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, quem alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão, e quando entregar, seu Isaac deitar-se sobre as pedras. É preciso coragem pra assumir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. Amém. Louvado o nome do Senhor por esse louvor lindo, né? Que possamos descansar no Senhor, entregar tudo em teu altar. Uma vez, a nossa missionária, irmã Denise, nossa líder, falou assim para mim, descansa. E eu não imaginei que descansar era tão difícil, né? Descansar é difícil, irmãs, eu sei que é. Mas nós precisamos confiar. E a confiança, a fé agrada o coração do Senhor. Confie, irmãs, descanse sim. Entregue tudo no altar do Senhor. Tem um louvor que a gente sempre canta na consagração na nossa igreja. Entregue tudo no altar do Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver, Ele vai fazer. Enquanto você não colocar tudo diante do Senhor, no altar dele, descansar, Ele vai esperar. Ele vai esperar você exercitar a tua fé, para Ele começar a operar o milagre que já tem pronto. Só que depende de você para poder receber. Amém? Que possamos nessa manhã confiar mais no Senhor e exercitar mais a nossa fé e pedir, Senhor, acrescente fé na minha vida, porque eu sei que por meio da fé eu verei coisas extraordinárias acontecerem na minha vida. Vamos orar?
Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez aprender um pouco mais da Tua palavra e poder dividir com as minhas irmãs. Senhor, em nome de Jesus, continue conosco durante todo esse dia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, para que o Senhor acrescente fé na minha vida e na vida das minhas irmãs, que para que possamos, Pai, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o alto, que é de onde vem o socorro, porque o nosso socorro é o Senhor, como diz a sua palavra, que fez os céus, que fez a terra, que tudo pode, que tudo vê. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que pela fé acreditamos que não tem, Pai, circunstância que pode nos derrubar, nos fazer parar. Nós acreditamos que pela fé nós já somos sarados, que pela fé nossa vitória já chegou, que pela fé nossos filhos são sarados, que pela fé nossa família é restaurada, que pela fé, Senhor, tudo à nossa volta pode ser transformado. Senhor, em nome de Jesus, continue completando a boa obra que um dia começou em nossas vidas. Pai, quero abençoar, Pai, toda a liderança desse grupo. Quero abençoar e pedir, Pai querido, que o Senhor abençoe todas as irmãs que participaram, as irmãs que não puderam participar, aquelas que ainda vão participar e vão assistir a live. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, melhor a cada coração. Que nunca falte, Senhor, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai querido, estar sempre conosco. Que nunca falte, Senhor, a Tua presença, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Para que possamos, Senhor, declarar que não há problema algum que possa estar sobre as nossas vidas. Que os problemas possam vir, mas que por meio da fé possam se afastar. Como aconteceu, Pai, diante dessa... Pai querido, dessa ministração, Senhor, que nós fizemos com o prato, com a água, com o orégano, com o sabão, que retratado o Senhor no mundo espiritual é a nossa vida, os nossos problemas e a unção que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Que se um dia, Pai, recebemos, nós temos poder sim para afastar, nós temos poder para repreender, nós temos poder para curar por meio do nome do Seu Filho, Pai. Porque o Senhor nos diz que tudo que pedires em meu nome recebereis. Então, pela fé, Pai, declaramos que em nome de Jesus nós podemos ir todas as coisas, Pai, porque o Senhor há de nos honrar por meio da Tua fé. Só que por meio, Pai, da Sua palavra. Então, nós acreditamos, Pai, que se tomamos posse, Pai, da Tua palavra, que é viva, e se nós tomamos posse que pela fé podemos tudo, quando vier uma circunstância na nossa vida, nós lembraremos dessa palavra do dia de hoje. Nós declaramos, Pai, quando vier circunstâncias, Pai, que tudo aquilo do mal, tudo aquilo que o mal tem se levantado será repreendido e tudo aquilo que se levantou para cair. Porque nós cremos, Senhor, que por meio da fé, mais uma vez eu digo, que por meio da fé nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, pelo meu casamento, pelo meu filho, por tudo aquilo, Pai, que me rodeia, pela vida dos meus pais, por todos os meus familiares. Que o Senhor esteja comigo e com todos eles. Pai, obrigada. Mais uma vez eu te peço um dia abençoado, para que o Senhor continue, Pai, falando aos nossos corações. Assim eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãs, eu quero encerrar a live de hoje, agradecendo a participação das irmãs, pedindo para que continue orando pela minha vida. Ainda sinto muitas dores no corpo, mas como o Senhor já disse, e pela fé eu já fui curada, né? Pelas pisaduras nós já fomos sarados, diz a palavra do Senhor. E eu estou sarada, eu estou curada, né? Já estou tomando as medicações que o médico me passou e pela fé eu já me sinto melhor. Amém? Eu quero abençoar a vida das irmãs e agradecer a participação de todas vocês. Pedir para que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém?